Ok, então agora vamos falar finalmente da função quadrática, a última função que nós estudamos, tá? Função quadrática ou função do segundo grau. Então nós vimos que ela tem esse formato, essa cara-mãe, que é ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Então vamos lá. Nós aprendemos que a primeira coisa que nós temos de fazer é identificar os coeficientes da função. Então os coeficientes nós temos aqui que o a vale 1, não é isso? 1. O b vale 5 e o c vale 6. Aqui o a vale 1, o b vale 4 e o c vale 4. Nesta aqui nós temos que o a vale 1, o b vale 0, não tem o b, e o c vale 3. Então eu vou utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara para eu encontrar as raízes da minha função. Então eu vou calcular delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Esse delta é chamado também de discriminante, ok? Então vou colocar delta vai ser igual b ao quadrado. Olha, vou pegar o b, esse número aqui, 5, ele é igual a b, tá vendo? Então eu vou substituir onde tem b, eu vou colocar alguma coisa que é igual a ele, que é o 5. Então vai ficar 5 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, que é o a, que multiplica o c, que é 6. Então delta vai ser igual b ao quadrado, 25. 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 1. Encontrei o delta, agora eu vou encontrar o valor de x. A fórmula vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a b. O b é 5, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta. Delta é quanto? 1. Então, sobre 2a. E a vale 1, então vai ficar apenas 1. Ok. Então, agora eu encontro o valor de x, olha. Menos 5, mais ou menos, raiz de 1 é 1, sobre 2. Daqui eu tiro o que? x1. X duas linhas. x1 vai ser menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai dar menos 2. E o x duas linhas vai ser menos 5 menos 6, menos 1 vai dar menos 6. Dividido por 2, deu menos 3. Essas são as raízes da minha função. Ok? Nessa outra aqui eu vou fazer a mesma coisa. Delta é igual delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então vou fazer delta b ao quadrado. B é quanto? 4. 4 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 4. Então delta vai ser igual a 16 menos 4 vezes 4, 16. Então, delta vai ser igual a 0. Então, meu x vai ser menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Agora, uma vez que eu identifiquei aqui os coeficientes e eu tenho o valor de delta, que é 0, é só eu substituir aqui na fórmula. Então, eu vou ter menos b, o b é positivo, olha, então aqui vai ficar negativo, menos 4. Mais ou menos, raiz de 0 é quanto? 0, dividido por 2. Então, eu vou ter que x1 vai ser igual menos 4 mais 0, menos 4, dividido por 2, igual a menos 2. Menos 4, menos 0, menos 4, dividido por 2, também deu menos 2. Tá? Então, como delta é igual a 0, eu só tenho uma raiz, ou duas raízes iguais. Então, observem o delta, olha, delta maior do que 0 e delta igual a 0. Agora vamos ver o que vai acontecer com esta outra. De novo, calcular delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, b vai ser igual a b ao quadrado, 0, menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é 3. Então, delta deu igual a 0 menos 12 é igual a menos 12. Então, delta deu menor do que 0. Quando delta está menor do que 0, nós não temos raízes real. A gente tem raiz imaginária, né? De números complexos, que a gente vai ver mais tarde. Então, por enquanto, a gente para por aqui. Dando sequência, como que é o gráfico de uma função quadrática? O gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola, ou de concavidade voltada para cima, ou de concavidade voltada para baixo. Quando o sinal do A for positivo, for maior que 0, ela vai ter a concavidade voltada para cima. Quando for menor do que 0, ela terá a concavidade voltada para baixo, nesse sentido. Ok? A parábola, ela pode estar em qualquer ponto do plano cartesiano, tá? Dependendo de onde ela estiver, ela vai apresentar algumas características. Por exemplo, aqui com o traçado roxo. Para produzir esse gráfico nesse sentido, olha, o A foi maior do que 0 porque a concavidade está para cima. O B foi menor do que 0. Por que que o B foi... Aqui está errado. Aqui está errado. Aqui está errado, vamos consertar. O B aqui, ele está maior do que 0. Por que que ele está maior do que 0? Porque ele está crescendo. Ele está crescendo, olha, o gráfico está subindo. Então, quando o B corta o eixo Y nesse lado aqui, olha, subindo, ele é maior do que 0. Quando ele decresce, olha, veja esse outro aqui, vermelho, olha, ele está cortando o eixo Y quando ele está descendo. Então, assim, ele é menor do que 0. Quando ele corta o eixo Y subindo, ele é maior do que 0. O C é maior do que 0. Por quê? O C é esse ponto aqui, olha, da minha função. É esse ponto aqui. Então, ele está cortando o eixo Y na parte superior. Então, o C é maior do que 0. E o delta é positivo porque eu tenho duas raízes. Da mesma forma, eu tenho duas raízes aqui. Ok? O outro gráfico, esse outro lado aqui. Eles têm a concavidade voltada para baixo, tá vendo? Como a concavidade está voltada para baixo, o A é menor do que 0.
O B, no vermelho aqui, no traçado vermelho, o B é menor do que zero. Por que menor? Porque ele está decrescendo quando ele corta o eixo Y. E aqui, quando ele corta o eixo Y no traçado roxo, quando ele corta o eixo Y, ele está crescendo, está subindo, então ele é maior do que zero. E o C é maior do que zero, porque ele está cortando o eixo Y, o ponto de interseção é no eixo Y na parte superior, na parte positiva. E também delta é maior do que zero, porque eu tenho duas raízes. Continuando, eu tenho aqui esse outro gráfico. O A positivo, porque os dois gráficos estão com a concavidade voltada para cima. O B, desse lado do roxo aqui, desse lado aqui, o B é menor do que zero. Mentira, também aqui está errado, aqui é maior do que zero, porque ele está cortando o eixo de Y quando ele está subindo. É o mal de usar Ctrl+C, Ctrl+V, tá vendo? A gente esquece de mudar. Então, o B é maior do que zero, porque ele corta o eixo Y quando ele está crescendo. Então, quando ele corta o eixo Y quando ele está crescendo, ele é positivo. O C é positivo porque o ponto de interseção com o eixo Y se dá na parte superior do gráfico, do lado positivo. E o delta é igual a zero, por isso que ele só tem uma raiz. Ó. Quando tem uma raiz só ou uma raiz dupla, o delta sempre vai ser menor do que zero. Vai ser sempre igual a zero, perdão. Desse outro gráfico, nós temos o A menor do que zero. Por isso a concavidade está voltada para baixo. Concavidade está voltada para baixo. O B, no caso do roxo, o B é maior do que zero. Por que é maior do que zero? Porque ele está cortando o eixo de Y quando ele está crescendo. E o vermelho está cortando aliás, aqui eu tenho que mudar, não. Aqui é menor mesmo. Aqui é menor. Porque aqui eu devia estar com a cor vermelha. Então, vamos mudar aqui para vermelho. Vermelho, sim, agora está certo. O A é negativo, o B é menor do que zero, porque ele está cortando o eixo Y quando está decrescendo. Está vendo? Está decrescendo. Então, ele está cortando, decrescendo, então ele é menor do que zero. E o delta, o C, é maior do que zero? Não. O C aqui é menor do que zero. Por que é menor do que zero? Porque ele está cortando o eixo Y na parte inferior. Então, ele é menor do que zero. E o delta é igual a zero, por quê? Porque ele só toca o eixo de X em um ponto apenas, em ambos os gráficos, tá vendo? O C aqui é menor do que zero. O B é maior do que zero, porque ele está cortando o eixo de Y quando ele está crescendo, olha. Então, é maior do que zero. Nesse outro gráfico, preste atenção. Em ambos os gráficos, nenhum deles está tocando o eixo Y, tá vendo? Esse não está tocando, este não está tocando, esse não está tocando e esse também não está tocando. Então, quando eles não tocam o eixo de Y, é porque o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, ou delta deu negativo, então ele não toca o eixo de X. Quando ele não toca o eixo de X e o A é positivo, ele fica com a concavidade para cima, sem tocar o eixo de X. Quando o A é negativo, ele fica com concavidade para baixo, porém sem tocar o eixo de X. Tá? Neste caso aqui, o B aqui é maior do que zero, porque ele está
cortando o eixo de y quando o y é maior do que zero. Ok? Quando x maior do que zero, está crescendo. O C é maior do que zero, porque está cortando a parte superior. E o delta, aqui, ele é menor do que zero, porque não está tocando em nada. O B é menor do que zero, aqui no vermelho. O B é menor do que zero, porque ele está cortando o eixo Y quando está decrescendo. O C é maior do que zero, o delta é maior que zero. Tudo certinho. Aqui, concavidade voltada para baixo, o A negativo. O B é menor do que zero. O roxo, o B é maior do que zero, porque ele está cortando o eixo Y quando ele está crescendo. O C é menor do que zero, porque está cortando lá embaixo, negativo. Tá? O B, no roxo aqui, o B é maior do que zero. B é maior do que zero. Esse lado aqui é vermelho. Deixa eu mudar a cor aqui para não fazer confusão. É vermelho. Então, o B aqui é menor do que zero. O C é menor do que zero. Tudo menor do que zero. Tá? E delta menor que zero. Nesse outro lado, eu vou ter menor do que zero. O A está com concavidade para baixo. O B maior do que zero, porque está cortando, crescendo. O C é menor do que zero, porque ele está cortando a parte inferior do gráfico. E C menor do que zero. Muito bem. Finalmente, nós temos o A maior do que zero, o delta também maior do que zero em ambos os casos. O B, no azul aqui, é maior do que zero, porque está crescendo. O C é menor, porque está pegando a parte de baixo. No vermelho, o A é maior do que zero. O B é menor do que zero, porque está decrescendo. O C é menor do que zero, porque está cortando embaixo. E o delta é maior que zero. Tá? Mesma coisa nesse outro gráfico aqui. Ok, moçada? Por enquanto é só. Nada mais do que isso vai cair na nossa prova não, tá? Boa prova para vocês. Espero ter ajudado.